Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você estiver assistindo a este vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar quanto que você teria se você tivesse investido R$ 1.000 num fundo imobiliário. E se você tivesse investido R$ 5.000, R$ 10.000, quanto que você teria no dia de hoje, vendo de 5 anos atrás para cá, e quanto que você teria recebendo no total de proventos. Sejam muito bem-vindos a este canal onde eu falo sobre investimentos, renda fixa, renda variável, como você montar sua carteira. Já deixa, clica aqui ó, cá embaixo, deixa o seu likezão para ajudar bastante o canal, faça sua inscrição, porque toda semana sai um conteúdo novo. Eu vou compartilhar a tela com vocês, mas hoje eu vou falar de um ativo muito querido pelos brasileiros, que são os fundos imobiliários. Por que a gente gosta tanto dos fundos imobiliários? Porque eles fazem investimento em imóveis e também possuem um pagamento mensal de proventos, fundos imobiliários, todos os meses. Eles fazem o pagamento do aluguel referente aos imóveis que eles alugam, tá certo? E se você faz um investimento num fundo imobiliário, você tem o direito ao recebimento destes aluguéis. Vamos lá que eu vou compartilhar a telinha aqui com vocês. Se eu estou olhando aqui para baixo, é porque eu estou olhando para a nossa tela, para vocês acompanharem o conteúdo também. Pois bem, vamos lá. Quanto você teria investido se você tivesse investido aí, ó, R$ 1.000 no fundo MXRF11? E se tivesse investido R$ 5.000 e R$ 10.000? Quanto você teria recebido de dividendos? Primeiro eu vou fazer uma apresentação sobre esse fundo, né, o Max Renda, sobre esse fundo imobiliário, quem que ele é. Vamos lá. Então, esse fundo, ele é um fundo imobiliário do segmento híbrido, tá bom? Do segmento Ambima, classificação híbrida, um prazo de duração indeterminado. O nome de pregão dele é o Maxi Renda MXRF 11, o 11 porque completa o ticker dos fundos imobiliários, tá certo? Teve início aí ó, lá dia 4 de julho de 2011 e é administrado pelo BTG Pactual. Os fundos imobiliários, eles possuem uma administração e uma gestão especializada. Você, como investidor, só precisa comprar uma cota desse fundo imobiliário e aguardar o próximo mês para receber o seu provento, tá certo? Eu trouxe esse fundo imobiliário aqui porque ele é um fundo bastante interessante. Dentre algumas características que o tornam único, ele é o fundo imobiliário que possui o maior número de cotistas da nossa bolsa de valores. Aqui, ó, o MXRF 11, ele tem 1.100.000 cotistas, que é mais que o dobro do segundo colocado, HGLG. Logo depois vem o XPMOL, os BGHF, CPTS, BCFF, com aí, respectivamente, 466.000, 464.000 investidores, 403.000 investidores, tá certo? Então, esse fundo imobiliário, ele é o fundo que tem mais cotistas na nossa bolsa de valores. Cotista é o nome dado, a classificação, a quem compra uma cota de um fundo imobiliário. Se você compra a cota de um fundo imobiliário, você passa a ser dono de uma parte desse fundo imobiliário, claro, proporcional ao quanto que você comprou, e você se torna um cotista, tendo direito a receber os proventos e participar da valorização ou desvalorização do fundo imobiliário, tá bom? Essas informações, tá? Só para deixar claro, eu tirei do site Status Invest, eu sempre tiro as informações, né, de sites gratuitos que vocês têm acesso também, é só acessar que vocês têm todas essas informações aqui, perfeito? Esse fundo também, olha que interessante, o valor atual da cota dele está em R$ 10,22 no dia da gravação desse vídeo, o mínimo em 52 semanas, que são aí um ano, foi de 10 em 22, então ele está na sua mínima em um ano, a máxima em um ano, 52 semanas, R$ 11,12, uma valorização nos últimos 12 meses de menos 3,04%, ou seja, uma desvalorização, e um dividend yield de 12,82%. Dividend yield é o retorno médio dos dividendos em um ano, em 12 meses, tá certo? Nos últimos 12 meses. Eu coloquei aqui a taxa Selic hoje, que ela está em 10,75% ao ano, porque muito é utilizada a comparação do retorno dos fundos imobiliários, o dividend yield, com a taxa básica de juros. Taxa básica de juros, o Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic, tá certo? Que é o investimento mais conservador e mais seguro do
Brasil. Então tem sempre essa comparação. Será que o fundo imobiliário ele está me retornando um valor acima da taxa básica de juros? Está valendo a pena correr o risco num ativo de renda variável, que no caso os fundos imobiliários são? Nesse caso desse fundo imobiliário, ele está pagando 12,82%, já acima da taxa básica de juros, que é uma taxa que está bem alta, tá bom? Com 2 dígitos aí. Expectativa de queda, porém, seguimos de olho nela ainda. Não escolha um fundo imobiliário apenas pelo dividend yield, tá bom? Observe o histórico do dividend yield, observe o fluxo de pagamento desses fundos imobiliários. Tem várias outras questões para ser analisada para se escolher um fundo imobiliário para o seu investimento, tá bom? Mais uma coisinha sobre esse fundo. Olha só, as informações sobre o MXRF11, tá certo? Ele tem um rendimento médio mensal nos últimos 24 meses aí, ó, de 10 centavos, né? 0,1090, esse monte de zerinho aqui depois, porque são investimentos milionários que tem nos fundos imobiliários, então às vezes utiliza várias casinhas aí após a vírgula, tá bom? A liquidez média diária dele é de 10.890.000 reais, ou seja, é um fundo de altíssima liquidez. O que é liquidez? É a negociação, você conseguir comprar e vender o seu ativo. Quanto mais líquido, que a gente diz, né, uma maior liquidez, é mais fácil de você comprar ou vender o seu ativo, se você quiser comprar ou se você precisar vender, tá bom? E a participação no IFIX. O IFIX ele é o benchmark da Bolsa de Valores, é uma carteira teórica que faz o cálculo da média dos fundos imobiliários. Ele tem uma participação de 2,449%, tá bom? 2,449% no IFIX. O legal dos fundos imobiliários, vejam só, é que eles informam quando que vai fazer o pagamento. No caso desse último rendimento, quem teve uma cota na database de 28 de março recebeu 10 centavos quando dia 12 de abril. Olha que legal. Um rendimento de 0,9524% numa cotação base de 10,50, ou seja, 10 centavos são 0,9524 de 10,50, tá certo? Esse rendimento é ao mês aqui que está sendo calculado. É quase 1% ao mês, que é algo considerável, sim, tá bom? Ele é um fundo imobiliário que tem uma estratégia um pouco mais arrojada, um pouco mais agressiva dos seus proventos. O próximo rendimento, olha só, quem teve cota até a data base de 30 de abril, deixa eu colocar aqui, 30 de abril, vai receber quanto? 10 centavos por cota. Que dia? Dia 15 de maio. Um rendimento aí de 0,9588% na cotação base de 10,43. Essas informações também ficam no site, tá certo? Só você entrar no site do Status Invest, procurar pelo fundo imobiliário que você quer ou que você tem investido, que você consegue ter acesso a essas informações. Mas agora vamos ao conteúdo do vídeo. Vem cá, vejam só o que eu trouxe aqui para vocês. Desde 2019, né, nós passamos pela pandemia, que teve uma grande oscilação no preço dos ativos, mas observem bem, 5 anos de rendimento, né? Desde junho de 2019 até maio de 2024, saiu de 11,38 para 10,22, uma queda aí de 10,19%. Dia 24 de 3 de 2020, aqui, esqueci de colocar, até maio de 2024, a cotação saiu de 8,96. Esse foi o ponto logo após a declaração, né, pela OMS da pandemia, até hoje, 10,22, um crescimento de 14%. Já de maio de 2023, um ano atrás, até maio de 2024, como nós vimos, saiu de 10,54 para 10,22, uma desvalorização aí de 3,04%. Mas, observem o seguinte, todos os meses, esse fundo imobiliário fez o pagamento dos proventos. Então, nós temos aqui, ó, a média de dividendos em 2020, 21, 22, 23, 24 e aqui o pagamento. Claro, 2024 até o mês de abril foram os meses até o momento da gravação desse vídeo, tá certo? O total de proventos em um ano, se você tivesse uma cota, seria de 86 centavos, 95, 1,13, 1,38. Vocês observem que os proventos ao longo dos anos eles estão aumentando.
Vai aumentar até quanto? Infinito? Não, né? Mas até quanto que ele é sustentável, ele consegue alcançar um patamar que ele mantém o fluxo de pagamento constantes, tá bom? Esse daqui são os pagamentos dos dividendos do MXRF, claro, se você tiver apenas uma cota. Aqui é a média dos dividendos mensais. Eles tiveram uma pequena variação, mas eu coloquei aqui a média dos dividendos. 0,07 centavos, 0,79 centavos, 0,09 centavos, aqui 11 centavos e aqui no ano de 2024, uma média de 10 centavos nos meses de janeiro a abril, ele pagou 10 centavos por cota. O que nos leva ao seguinte, olha que interessante. Se você tivesse investido, aplicado R$ 1.000, tá bom? R$ 1.000 em junho de 2019, hoje você teria R$ 898. Sim, desvalorizou. Você teria conseguido comprar 88 cotas, o que até hoje você receberia um total de R$ 452 de dividendos. Observando que nesse estudo do vídeo de hoje eu não estou considerando o aporte mensal, você reforçar sua posição todos os meses, nem o reinvestimento dos proventos, reinvestimento dos dividendos, o que é muito importante para o crescimento do seu patrimônio, tá bom? Mas aqui eu estou considerando como se você tivesse feito um único investimento, tá bem? Então, ó, em julho de 2019, já em março de 2020, quando estava naquela queda, se você tivesse investido hoje, você teria 1.140, com a quantidade de 112 cotas, você teria recebido até hoje R$ 502 de proventos, certo? Porque você teve uma quantidade maior de cotas. De maio de 2023 até hoje, R$ 1.000 teriam se transformado em 969, com 95 cotas, teria recebido um total de R$ 114 de proventos, somando todos os proventos dos meses, tá bom? R$ 5.000 teriam se transformado em valores de hoje, né, de 5 anos atrás, em 4.490, 5.703 logo após a declaração da pandemia, lá de 2020, quando ele estava na baixa, e transformado em 4.848 de um ano atrás para hoje em dia, totalizando aí, ó, R$ 2.262 de dividendos, R$ 2.513 de dividendos e R$ 571 de dividendos, respectivamente, tá bom? Claro, aqui é um intervalo de um ano, tá bom? Um ano. Esse aqui, ó, tem um intervalo de 4 anos e o outro tem um intervalo de 5 anos. Nossa, Hugo, mas o intervalo de 5 anos recebeu menos dividendos do que o de 4 anos, porque estava na baixa da pandemia e conseguiu comprar uma quantidade maior de cotas, tá certo? O mesmo acontece se considerarmos aqui R$ 10.000 aplicados, tá bom? Teve uma queda desde 2019 para cá e de 2023 para cá também. Porém, em 2020, se você tivesse comprado, mantivesse as posições, você teria aí 1.116 cotas, o que te daria um total até hoje de R$ 5.027 de proventos recebidos. Lembrando que esses proventos você não precisa sair de casa, não precisa fazer nada, só investir no fundo imobiliário. Isso daqui, se você só tivesse investido no fundo imobiliário, esse é o total de dividendos recebidos. Mas é importante considerar aqui, a aplicação mensal e o reinvestimento dos dividendos faz a bola de neve crescer. Não é o tópico deste vídeo, vou deixar para um outro vídeo para trazer a importância do reinvestimento dos dividendos, a importância também de investir todos os meses da constância. Mas vejam só que interessante que o dividendo, né, no último mês, considerando investimento em junho de 2019, tá bom? Desde lá você tivesse a quantidade, né, investida, você teria recebido R$ 8,80 no último mês, R$ 43,90 e aqui R$ 87,90. Isso daqui seria mais ou menos, né, o dividend yield, né, o dividendo no mês, considerando a quantidade de cotas perante os investimentos de R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000. Quanto mais você investe, mais cotas você tem, maior será a sua quantidade de proventos recebidos no mês, porque você recebe por cotas. Se você reinveste seus dividendos, compra mais cotas ainda, você vai receber mais proventos no próximo mês. E aí forma, como eu já falei, a bola de neve dos investimentos. Mas eu gosto de salientar uma coisa que é o seguinte: a estratégia dos fundos imobiliários é para recebimento de proventos, de dividendos, e não multiplicação de capital. Pessoal, é muito importante entender o seguinte: não invista em fundos imobiliários esperando multiplicar o seu capital em vários, né, em vários múltiplos. Vocês observaram que a cota do MXRF ela
diminuiu desde 2019 para cá, ou na verdade, ela não alcançou o seu patamar pré-pandemia. Porém, todos os meses o fundo ele fez o pagamento de proventos. Todos os meses ele fez o pagamento de proventos, que está aqui, né? Apesar de ter caído o valor da cota, o MXRF não deixou de pagar os proventos nenhum mês. Ele não deixou de pagar proventos, né, em nenhum mês. Ou seja, ele fez pagamento todos os meses. Da mesma forma que você não vai investir em fundos imobiliários esperando que ele multiplique muito seu capital, você não vai investir em criptos esperando que ele vai te dar um retorno mensal de proventos. Criptos têm uma outra dinâmica de multiplicação maior de capital, na verdade, uma volatilidade maior, que pode subir bastante seu capital ou cair bastante, diferentemente dos fundos imobiliários, que eles têm uma volatilidade bem menor e um fluxo de pagamento mensal de proventos, tá bom? E como isso daqui é renda variável, ainda que nós observamos 5 anos de investimento, né? O investimento na renda variável são para o longo prazo, ou seja, anos e anos investindo. Até perpetuamente, você vai investir para sempre, porque os fundos imobiliários sempre vão retornar o dinheiro para você, até com uma previsibilidade, porque ele informa quanto que ele vai pagar e quanto que ele vai pagar também, tá certo? Então não tem por que você chegar lá, quando tiver mais velho, eu vou vender. Não deixe ele rentabilizar. Você não vai acabar com as vacas leiteiras. Deixe ela dando mais leite, tá bom? Ela retornar o seu investimento. E, como eu falei aqui no MXRF, ele não é uma indicação nem de compra nem de venda. Tenha responsabilidade pelos seus investimentos. Se você quer aprender a investir com uma atenção bem próxima minha, eu tenho a mentoria da tranquilidade financeira, onde eu te ensino a investir do zero ao avançado nos investimentos. Caso você queira um curso, um mini curso também, vou deixar aqui na descrição o mini curso Investindo em ETFs norte-americanos e renda mensal com fundos imobiliários para você aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e gerar mais dinheirinhos, botar o seu dinheiro para trazer mais dinheiro para você. Perfeito? Um forte abraço para vocês. Deixe um like, compartilhe com os amigos para a educação financeira chegar para mais pessoas. Até o próximo.